tem uma coisa que eu sei que você gosta muito de fazer, que é quebrar paradigma, né? E... Adoro quebrar paradigma. Então vamos começar com o primeiro. Qual que é o paradigma que você mais encontra quando a gente está pensando nesse caminho da agilidade? Legal. Caminho para a agilidade, né? Exato. Acho que a primeira quebra de paradigma, né? O primeiro, o que é quebra de paradigma? Acho que isso também é interessante, né? Paradigma é um ponto de vista. Então, o que a gente está fazendo é saindo do ponto de vista tradicional, né? Enxergava o mundo do trabalho de um ponto de vista tradicional, e aí está quebrando esse paradigma e enxergando do ponto de vista ágil. Então, isso que é o quebrar paradigma, né? E acho que a primeira quebra de paradigma tem a ver com o entendimento, né, da gestão. Então, existia aquele modelo de gestão que é chamada gestão moderna, mas que, na verdade, era lá do início do século XX, né? 1910, 1920, quando teve lá Fayol, Gantt, que criou o Gantt Chart, o Fordismo, né? Era um modelo muito voltado para o trabalhador braçal, certo? Um trabalho linearzão, né? Trabalho repetitivo, aquela coisa de fábrica, né? Tem aqueles filmes, né, tipo o Charlie Chaplin da vida, que apertava o parafuso e fica apertando o parafuso, que já eram uma crítica para esse modelo, né, de gestão. Só que isso se perdurou. As pessoas não perceberam ao longo das décadas que, na verdade, o trabalho mudou. Hoje, a gente está vendo que existem dois tipos de trabalhos diferentes. Ainda existe o trabalho braçal repetitivo, onde talvez a gestão, esse modelo de gestão, que é o gestão 1.0, que é essa lá do século, ainda tem que funcionar, porque a verdade aqui, para nossa tristeza, né, Thiago? A minoria das pessoas no mundo do trabalho, no mundo inteiro, são trabalhadores do conhecimento. A maior parte ainda é trabalhador braçal. Né? Só no campo, você tem 3 bilhões de pessoas no mundo que trabalham no campo ainda. Então, para vocês entenderem como é o trabalho braçal, ainda é a maioria. Tá? Mas para nós, trabalhadores do conhecimento, que provavelmente é quem está nos ouvindo aqui agora, né, Thiago? Somos trabalhadores do conhecimento. Nós, trabalhadores do conhecimento, né, somos muito diferentes em relação ao trabalho braçal. E a primeira, qual é a parte do corpo humano que a gente mais usa? É o cérebro. Diferente do trabalhador braçal, que tem que usar os músculos, né, as outras partes do corpo para suar a camisa, para ter um ganha-pão no final do dia, ou da semana ou do mês. Né? E enquanto um trabalhador do conhecimento, ele usa o cérebro. Isso faz com que o nosso trabalho seja não linear. Então, acho que essa é a primeira quebra de paradigma, que ela é a primeira, não é à toa, porque ela é o apoio para que a gente faça outras quebras de paradigmas, que é entender a nossa não linearidade. Então, um trabalhador braçal, o trabalho dele é linear. Se eu tenho um pintor de parede que pintou metade da parede em 2 horas, provavelmente em 4 horas ele vai ter pintado a parede toda. Agora, se um pintor, né, Monet, Salvador Dalí, pintou metade do quadro em 2 horas, não quer dizer que vai pintar o resto do quadro, pode levar semanas ainda para pintar o resto do quadro. Certo? Então, porque tem todo um trabalho criativo ali por trás. E assim é o nosso trabalho. Nosso trabalho não é linear. Tenho certeza que cada um que está nos ouvindo aqui, Thiago, se for pensar no seu próprio trabalho, pensa aí, o seu trabalho de manhã rendeu, significa que de tarde vai render também? Não necessariamente. Não necessariamente. Certo? Né? Tem gente até que fala o contrário, né? Quando eu rendo de manhã, de tarde eu fico tranquilão. Exatamente. Tem uma metáfora legal que eu não sei se foi você ou o Lula que me ensinou, que é comparar com uma impressora, né? Acho que até você pega a impressora, se eu imprimir 200 papéis em 1 hora, eu imprimo 400 em 2 horas. E eu imprimo 200 por hora o dia inteiro. Agora, se a gente pedir, o Fernando Malte estava aqui na live, se a gente pedir pro Fernando Malte escrever uma música, ou seja, imprimir uma música da cabeça dele pro papel, uma que talvez não, pode ser que saia em 1 hora, mas se a gente pedir mais uma, pode ser que saia em 2 dias. Exato. Então é a mesma coisa, legal demais. E por que eu acho que quando você fala, eu gostei muito do que você falou agora, que é a primeira quebra de paradigma, que não é à toa, porque ela ajuda também a quebrar outros paradigmas, né? Ela é meio que a base de tudo. Qual que seria a próxima? Quais são as derivadas dela, né? Você Isso. tem a motivação intrínseca, que é uma coisa que você sabe falar, vou deixar você falar, certo? Motivação intrínseca mais do que motivação extrínseca.
A estimativa não faz sentido você estimar em horas ou em dias, porque é linear. Certo? O valor daquilo que a gente faz, ele também não é linear. A gente pode fazer um trabalho de 2 horas que entrega um puta valor e um trabalho de 3 dias que não entrega valor nenhum. Certo? Total. Então, mas eu queria que você ouvir de você, que eu sei que você gosta também dessa parte de motivação intrínseca versus extrínseca. Nossa, eu gosto demais. Gosto demais. Fala aí, qual é a diferença? Cara, a grande diferença é o prazer, né? Quando você tem alguma coisa dentro de você que te motiva, você não tá fazendo por uma meta, para atingir uma meta. Você tá fazendo porque você gosta daquilo, você acredita naquilo. E isso vai te levar para outros lugares de aprendizado e de performance também. Então, eu tenho um exemplo muito legal, acho que todo brasileira fez isso na vida, acho que todo ser humano fez isso na vida. Quem nunca estudou para uma prova no colégio, ou na faculdade, ou no doutorado, pior ainda, quem nunca estudou para uma prova e falou, cara, eu vou passar nessa prova. Se me fizer uma pergunta de química hoje, eu não sei responder. E eu estudei bons anos na minha vida química. Então, a motivação para eu passar nessa prova, ela era uma coisa exterior. Ela era fora. Então, era assim, sei lá, dos meus pais cobrando que eu fosse bem no colégio, ou da cobrança que a sociedade tem de você se formar. Mas não era de, caralho, quero ser o Heisenberg. Não. Quero passar nessa porra para eu poder entrar na faculdade e fazer outra coisa que eu gosto. E a motivação intrínseca já é, por exemplo, na época do colégio, o inglês, eu não estudava para nenhuma prova. Eu não precisava estudar para o inglês. Porque eu ficava assistindo HBO em inglês o dia inteiro e jogando GTA. O problema que eu tinha era quando eu ia responder alguma prova, às vezes eu falava, what the fuck? E não podia escrever isso na prova. Então eu tive que adaptar o meu vocabulário para o canal que eu estava conversando. Mas eu nunca precisei me matar de estudar inglês, por exemplo. Então acho que essa é a grande diferença, né? A motivação intrínseca faz o trabalho parecer diversão, ou faz o trabalho virar diversão, e a motivação extrínseca faz o trabalho ser segunda-feira todo dia. Tem isso, gente, é baseado em estudo científico, não é só o Thiago ou o Rodrigo que está falando, que a gente deu num livro, não. Tem diversos estudos onde eles pegam desde macacos até pessoas para falar, pô, quando você promete um brinde ou um prêmio antes para a pessoa cumprir tal tarefa, a primeira vez ela vai cumprir. A segunda vez, talvez ela caga. Fala, já ganhei isso uma vez, não quero. Agora, quando a pessoa entende e ela tem essa motivação que vem de dentro, então você conecta com o propósito dessa pessoa ou desse bicho de fazer alguma coisa, ela vai performar cada vez melhor. Porque é uma coisa que ela acredita, ela sabe o porquê daquilo, ela concorda e ela vai fundo. Expliquei bem? Não. Ótimo, cara. Você falou, né, das outras quebras de paradigmas que se apoiam nessa quebra de paradigma aqui, né? Eu falei da motivação, você falou da motivação, eu falei que tinha também a coisa das estimativas, né? Eu acho que tem uma campanha que a gente faz na K21 já há uns 4 anos, certamente você vai lembrar dela, porque tem até adesivo, que é, por favor, parem de chamar as pessoas de recursos. Parem de chamar as pessoas de recursos, cara. Isso não é nada humano, chamar as pessoas de recursos. Certo? Faça isso. Mas vai lá, por tá? quê? Por quê? Conta pra gente. Que recurso? Impressora é o seu exemplo de recurso. Impressora é um recurso. É linear. O nosso trabalho é não linear. Outra, recurso não aprende. Recurso sempre existe, né? Cadeira, mesa, computador, luz elétrica, espaço físico, dinheiro. Todos esses recursos são lineares, né? 20 cadeiras, 20 bundas vão sentar. 40 Exato. Cadeiras, 40 bundas vão sentar. O nosso trabalho é não linear. 2, recurso é uma coisa que não aprende. Se você tem um recurso que é um teclado de computador, ele vai ser teclado de computador pro resto da vida, certo? Não vai conseguir ser outra coisa além de teclado de computador. Então, já um ser humano se espera que ele continue aprendendo. E essa é uma quebra de paradigma muito legal, tá? Muito importante, que é entender esse aprendizado, tá? Um outro motivo para a gente não chamar as pessoas de recurso é que a gente está ignorando a colaboração. Existe uma fórmula, né, que a gente fala que a colaboração ela tem um impacto quadrático no resultado. Se você considera que as pessoas são recursos, é que você só junta as pessoas, né? Pega aí um recurso daquela área, 2 dessa aqui, 3, eles vão tacar um projeto. Mas
E como eles se conhecem, eles se entendem bem, não importa. E se uma peça der defeito, a gente pega e troca. Pega uma outra pessoa no mercado. Se fossem peças, você está ignorando a colaboração, que é a parte quadrática do resultado. Mais humanos, menos recursos. Isso aí. O que eu acho legal do que você falou do recurso, acho que um exemplo muito bacana para dar com esses produtos modulares novos que estão saindo, a gente não pode tratar as pessoas como se elas fossem, ou uma equipe, na verdade, como se elas fossem um celular modular, que a câmera, quero uma câmera de 8 pixels agora, de 12 megapixels agora, tira essa daqui, joga no lixo e bota outra. Isso é um recurso, mas pessoas não são recursos. Então, assim, eu acho que essa, pra mim, Rodrigo, acho que essa é mais importante do que a da linearidade. Porque eu acho que quando você começa a entender que uma pessoa é um ser humano, tem um coração, tem um cérebro que vai muito além, e que quando essa pessoa junto com outras, elas conseguem produzir mais do que a soma das partes, né? Isso. Eu acho que isso deixa muito mais claro, em questão de pouco tempo, a questão da linearidade. Pensando aqui agora, não estou falando que uma é mais importante que a outra em nada, uma outra coisa que o Rodrigo sempre me provou, falar, cara, quando você tem duas coisas, elas nunca estão assim. Ela ou tá assim, ou tá assim. Então sempre tem que priorizar uma. Na priorização do Rodrigo, linearidade, concordo, bonito. Na minha, hoje, tá sendo aqui o recurso versus pessoas, que é uma coisa que mexe muito comigo. Mas pode ser que amanhã eu mude. Boa. Legal. Esse é um outro adesivo, né, nosso, né? Qualquer lista maior igual a 2 tem que ser priorizada. Exatamente. Não existe... Aquele lance, né? Para dar um exemplo do dia a dia pra galera. Quando a gente pergunta qual o objetivo que você tem, qual o objetivo dessa página, por exemplo, se a gente está falando de design de páginas da internet ou de aplicativo, qual que é o objetivo dessa tela? São 3. Fala, tá, então qual que é o mais importante desses 3? Porque o primário e o secundário a gente consegue. O terciário e o quaternário provavelmente vai ficar para uma próxima. E aí a galera tem muita dificuldade em priorizar. Dá para quebrar um paradigma aí também, né? Tem técnicas de priorização, né? Acho que é importante a gente, em treinamentos nossos com o CSPO, né? A gente ensina técnicas de priorização. Existem diversas técnicas. Eu gosto muito de forçar que as pessoas pensem em ROI, né? Retorno sobre investimento. E você ter maneiras... se puder financeiramente calcular o ROI é perfeito, mas normalmente a gente usa em direções, né? Como de uma forma indireta ou através, né, de uma medida não necessariamente financeira, mas que a gente consiga calcular o ROI de cada item e aí a gente poder priorizar. Então, mas tem outras técnicas. Se você estiver usando inteligência coletiva, você pode usar um dot voting, né? Pode usar aquelas coisas de Moscou, né? O must have, ought to have, should have, could have, would have, né? Então, tem técnicas para a gente fazer para priorização e de tirar esse empate, exatamente como você falou, não faz sentido ter empate, né? Especialmente as coisas que são mais prioritárias, cara. Mais prioritárias, talvez aquelas coisas de menor prioridade, eu não vou discutir se é a quinta, sexta ou sétima, mas as 4 primeiras eu quero, as 3 primeiras eu quero saber, a primeira, a segunda, a terceira. Certo? Total, você falando isso me lembrou de um outro, acho que de uma outra, sei lá, de um outro quilômetro desse caminho certo para agilidade, que é justamente a questão do tempo versus escopo, né? Que é uma coisa, casa com a linearidade, casa com pessoas não são recursos e casa com priorização. Porque a gente sempre fala, é uma equação, né? Você tem o tempo fechado, o seu escopo ele é aberto. Se você fecha o escopo, você abre o tempo. Certo? Eu queria que você falasse um pouquinho o que tem por trás disso. Legal. Então é o chamado triângulo de ferro, né? O triângulo de ferro foi conhecido muito no mundo dos projetos, né? Você tem na ponta de cima o escopo e aqui prazo e custo. Então, normalmente você, dado um escopo, eu estimo prazo e custo. Esse é o modelo tradicional, certo? O que a gente faz muitas vezes com agilidade é inverter. Esse triângulo fica de cabeça para baixo. Então, a gente fixa o prazo e o custo, né, e estima o escopo. É uma maneira muito interessante para você sair do modelo tradicional. Essa é uma ferramenta, se alguém estiver nos ouvindo agora aí, se você ainda está no mundo tradicional, está fazendo essa transição do ágil para o tradicional, usar a inversão do triângulo é uma forma de você
quase que uma liberdade que você ganha, absurda. Porque você vai atender quando as pessoas perguntarem quando que fica pronto, mas qual o custo? Ah, isso é dado. Dado isso, deixa que o escopo a gente vê aqui o que vai entregar maior valor. Você ganha a flexibilidade do escopo, mas atendendo ainda a pergunta quando é que fica pronto, porque a data já foi dada no início. Dá uma dica boa para organizar o tempo. A priorização é uma, né? Então, talvez reduzir a quantidade de coisas que eu estou fazendo e aumentar o valor das coisas que eu estou fazendo, sem perder qualidade. Tem alguma outra dica que você dá para a galera organizar o tempo? É interessante que... Uma boa pergunta, tá? Uma vez eu preparei uma dinâmica que até hoje eu não rodei ela completamente, tá? Eu entro nessa questão de agenda, de tempo, quando eu faço mentoria de executivo, tá? Então, mas eu vou dar um resumo de como é que é uma dinâmica que pode ser interessante aqui. Eu uso os naipes do baralho. Então, são 4 naipes, né? Copas, ouros, espadas e paus. Para quem não conhece os naipes, né? Coraçãozinho, balãozinho, árvorezinha e espada, não sei o que é, sei lá, o coração de cabeça para baixo, não sei. O coração com um rabo. Isso. E aí, quando você olha a sua agenda, aquilo que ocupa a sua semana, tá? Então, normalmente, quando eu estou mentorando um executivo, eu peço para ele anotar, e muitas vezes ele já tem isso anotado na agenda, certo? Eu pego a agenda dele. Quanto da sua agenda está ocupada, e aí eu peço para olhar o dia inteiro, tá? Até de noite. Quanto que ela está ocupada com coisas que você... que estão ligadas à sua paixão. Aí você vai botar o símbolo lá de copas. Tá? Quanto que são coisas que estão ligadas a retorno financeiro? Você tem que fazer para te trazer o retorno. Você está fazendo porque dá dinheiro. Porque você paga para fazer aquilo ali é o ouros. Quanto que você está fazendo que são coisas que você está construindo para o seu futuro, que você está plantando hoje e que você vai colher lá na frente. E aí usa a árvorezinha do paus. Você está plantando a árvore para o futuro. E quanto que você está fazendo que você vai usar a sua espada, que você está tendo só que trabalhar. Você está lá lutando com espada, né? Como se fosse um instrumento, você está só fazendo, não está te trazendo dinheiro, não é aquilo que é a sua paixão. Né? E aí com isso você tem um mapeamento da sua agenda, certo? E você sabe o que você tem que diminuir ou aumentar. E às vezes eu uso até, eu nunca cheguei a fazer com baralho para valer num time grande, tá? Mas você pode usar os naipes do baralho, os números do baralho, para você classificar a importância ou menos importância, né? O número 10, eu tiraria, né, as figuras, né? O valete, dama, rei, e você usa os números de 1 a 10 para você dar pesos, né, para aqueles requisitos que você está fazendo. Então, é uma forma de você botar um pod na sala. Sempre que a gente conversa, na verdade, sobre o tema, a gente não está falando sobre metodologias. Então, a gente está falando aqui há quase 30 minutos. E não falamos de Scrum, não falamos de Kanban. E normalmente é uma porta de entrada para a galera que está pensando em agilidade. Seja um executivo alto nível que começa a gritar Scrum para tudo que é canto na empresa, sem muita... Melhor do que gritar safe, né? Mas tudo bem. Mas como que a gente quebra esse paradigma de metodologia? O grande truque é o seguinte: é você usar agilidade para fazer a transformação ágil. Então, se na transformação ágil, né, se a gente chega para um time e fala assim, o escopo tem que ser flexível, tem que entregar valor desde o início, tem que fazer melhoria contínua, a mesma coisa a gente tem que fazer quando já vai fazer a transformação ágil. Então, ao invés de impor um script, não, a transformação vai ser assim, passo 1, passo 2, passo 3, passo 4, a gente vai implementando a transformação ágil, entregando valor desde o início, fazendo melhoria contínua, né? E com escopo flexível. Eu não tenho certeza de todos os passos que eu vou dar para fazer essa transformação. Ao longo do caminho, vou aprendendo quais são os melhores passos a serem dados. Então, a verdadeira transformação, ela acontece se você estiver aplicando agilidade. Então, a agilidade, ela serve para um time, ela serve para a minha gaveta de cuecas e ela serve para a transformação que a gente está aplicando numa empresa. Qual aplicativo, software vocês recomendam para gerenciamento de projetos? Gostei muito do ClickUp. Vocês conhecem? Existe algum que seja interessante? Eu não sei se a sua resposta mudou, Rodrigo, porque quando a gente se conheceu, não tinha pandemia ainda, eu acho que ela mudou.
mas eu vou deixar você falar sobre ela. A gente já usou o Trello, já usamos o Rock, que é um novo, que é uma mistura de Trello com Slack. Agora a gente está no ClickUp também. Funciona. Acho que o mais importante não é muita ferramenta, é como que a gente organiza o nosso processo. Porque aí qualquer ferramenta vai funcionar. A mesma coisa você falar pega o melhor designer do mundo, ou pega o Cobra, puta grafiteiro, você der o paintbrush pra ele vai fazer um negócio legal, porque ele tem noção de contraste, de proximidade, de cor, de alinhamento. Então ele tem isso nele. Eu acho que para gerenciamento de projeto é um pouco similar. O que você acha, Rodrigo? Legal. Cara, acho que a sua resposta foi ótima já, cara. Na verdade, é aquela coisa, né? Pessoas e interações são mais importantes do que processos e ferramentas. Perfeito. Então, ferramenta se adapta para a ferramenta, tá? Então, você citou aí o ClickUp, o Trello e coisas afins. Cara, isso vai valer mais a forma como você está usando as ferramentas do que a ferramenta em si.